João capítulo 5, versículo 9. Evangelho de João 5, 9. Imediatamente, cadê? Imediatamente vocês acharam, né? Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Pai, dá-nos a revelação de Cristo. Traz-nos nesta noite, pelo Teu Espírito, a condição de podermos ouvir e falar. Falar e ser escutados. Porque o Teu Espírito é que faz isto. Em nome de Jesus. Amém. Imediatamente depois que Jesus disse àquele homem: levanta, toma o teu leito e anda. Aquele homem estava ali num dos alpendres há 38 anos. Jesus estava vindo à Páscoa para fazer o ritual como qualquer judeu. Vai primeiro ao hospital e não ao templo. Vai a Betesda, a casa da misericórdia, onde havia esperança para cada pessoa doente, o primeiro que chegasse, quando a água era movida, ser curado. 38 anos aquele paralítico esperava. Já vimos aqui que provavelmente este homem representasse Israel, que ficou 38 anos paralítico no deserto. Nos 40 anos que passou no deserto, ele andou em 2 anos 90% do percurso. E 10% em 2 anos. Por quê? Por causa da incredulidade. Os vigias, quando chegaram em Cádiz Barneia, já hoje território de Israel, eles foram espiar a terra. E quando chegaram lá, viram gigantes. Viram as muralhas, viram as dificuldades, e 10 dos 12 voltaram com um relatório dizendo: é impossível, o povo é forte, soldados fortes, não dá para nós. 2 deles, Caleb e Josué, disseram: Deus é maior do que eles. Mas os 2 não conseguiram neutralizar a incredulidade que tomou conta do povo. Por causa desta incredulidade, Israel ficou paralítico no deserto. Talvez seja esta a metáfora que Jesus está querendo nos mexer, ensinando. Paralisia por incredulidade. Não estamos nos movendo, porque somos incrédulos. Então Jesus, no meio de toda aquela multidão, encontra aquele homem e vai direto a ele. E aí nós vemos o poder da graça. A graça nos escolhe, não somos nós que escolhemos a graça. E ele chega lá e olha para o homem e diz: queres ser curado? E ele então dá aquela resposta: ninguém se importa por mim, ninguém cuida de mim, que é sempre o que nós damos. Nós sempre procuramos transferir o problema para alguém.
Todo mundo é problemático, menos eu. Eu sou a vítima. E Jesus, depois que ele fez a sua tese de defesa, Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado. O homem não se curou, ele se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Este detalhe chama muita atenção. Nós já vimos aqui que existem alguns sábados na Bíblia. Existe o primeiro sábado da criação. No domingo passado nós tivemos o privilégio de ver que o primeiro dia começa com a noite, com a escuridão das trevas. Haja luz. Já havia noite, já havia trevas. Por quê? Porque este primeiro dia não é o dia da primeira criação, é o dia da restauração. Porque a primeira criação foi feita perfeita. Criou Deus os céus e a terra. Ponto. Quando ele criou para que a terra fosse habitada. A terra não foi feita para ser um caos. Ela não foi feita para ser um terru e vorru, que são as palavras que iniciam o versículo 2. E a terra tornou-se, ou a terra ficou sem forma e vazia. Por que isto? Porque houve a queda luciferiana. A queda dos poderes dos cosmocrátares celestiais. Lúcifer caiu e trouxe trevas. Porque onde Deus existe não há trevas. E então Deus começa a restaurar no primeiro dia. Haja luz. E houve luz. E houve tarde e manhã do primeiro dia. Isso domingo passado nós vimos. Que começa pela tarde e pela manhã, pelas trevas e depois a luz. E foram todos os dias da criação até o sexto, e a última pessoa, o último ser a ser criado, é o homem coletivo Adão. Estava contido nele a humanidade. Adão não é o Ish. Ele é o Ish e o Ishá ao mesmo tempo. Ele é o macho e a fêmea. Ele é o macho e a fêmea, ou o macho com útero. Ish, Ishá. Ish é macho, Ishá é macho com útero. Aí vimos que ele foi criado no sexto dia, o último personagem da criação, e viu Deus que tudo quanto fez era muito bom. Era Tov Meod, é uma expressão que os judeus até hoje costumam dizer nos dias das festas dele. O dia do Tov Meod, um dia que é muito bom. Mas o primeiro dia do homem é sábado. Começa com descanso. Descanso não de Deus, porque vimos domingo passado que Deus nem se cansa, nem se fatiga. Ele dá força ao cansado. E ao que não tem nenhum vigor, ele revigora as suas forças. Deus não se cansa. Quem se cansa somos nós, que somos finitos. Ele não perde energia, nós perdemos. E em consequência do pecado, nós temos que labutar com o suor do rosto. Temos que suar. Castigo de trabalho cansativo é para o homem. Mas o homem foi criado no último dia da criação, e o primeiro dia dele, descanso. Começa descansado. Começa de férias. O homem é aposentado antes de trabalhar. Esse é o projeto de Deus. É graça. A graça precede as obras. Vimos também que existe o sábado da comunhão. O que é o sábado da comunhão? É o sábado da comida. Quando o povo de Israel saiu do Egito, ele passou
por um momento de lembrança das comidas do Egito e murmurou, como sempre nós murmuramos, quando as coisas não saem do jeito que a gente gosta, a gente costuma murmurar, reclamar, criticar, e Moisés teve que interferir, e Deus então passou a fazer uma comida lá na sua cozinha e despejava a comida como se fosse um orvalho, uma farinha, e eles juntavam aquilo e coziam e comiam. Mas no primeiro dia que eles viram isto, ficaram, temos que armazenar. Armazenaram e o bicho deu na massa, bichou. A ideia de a gente guardar para o dia seguinte é uma ideia que bicha, porque nós não confiamos em Deus. E Deus disse, não é para fazer isso, é para comer cada dia. Primeiro dia, a comida do dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Mas no sexto dia, ao invés de você comer, você apanhar apenas um gomer, ou seja, 2 litros por pessoa, vocês vão apanhar 4. Porção dobrada. Mas por que não pegar a porção dobrada no primeiro e só no sexto? Porque o sétimo é dia de comunhão, é dia de descanso, é dia da família, é dia de intimidade. E vocês vão levar, e nesse dia não vai apodrecer. Porque esse dia está apontando para o outro sábado. O sábado que é Cristo, o nosso descanso. Que também morreu numa sexta-feira. E que foi suprimento para o sábado e para o domingo. Nós aí temos vários outros sábados. Temos os sábados do descanso da semana, 6 dias trabalharás, no 7º vai descansar. Este sábado é para refazer as energias do corpo. Aí falamos muito sobre a questão de luz, de cansaço, problema moderno. Vamos deixar isso de lado para poder a gente correr. Aí temos o sábado da terra. Quando vocês entrarem na terra prometida, aí nós vamos andar um pouquinho e pegar Levíticos 25, ainda um pouquinho aqui, Levíticos 25. Versos de 1 a 4, Dorival, e os irmãos vejam que o texto vai ficar aqui. Disse-lhe, disse o Senhor a Moisés, no monte Sinai, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os teus frutos. Porém, o 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Você está vendo que ele falou do Monte Sinai. Eu vou hoje introduzir, porque nós temos ainda mais alguns domingos para chegar no médico ferido, olhando as coisas. Não vou introduzir hoje o tempo da cronologia de Deus na história da humanidade. Deus tem 1960 anos a serem contabilizados. 1960 anos, desde Abraão até a vinda de Cristo no milênio. Você diz, você está doido, Glenn? Não estou, não. Desde
Os primeiros cristãos, eles começaram a verificar que tem algumas coisas na Bíblia que não são contadas. Que Deus não conta. Nós temos 4 períodos de 7 vezes 70 anos que Deus contabiliza. 7 vezes 70 anos são 490. Tem 490 anos de Abraão até o Sinai. Você diz 490 anos? Não é possível. Não, na verdade, tem 505. Mas Deus só contabiliza 490. Por que ele não contabiliza 15 anos? Porque esses anos são de Ismael. E os anos da escravatura, Deus não contabiliza. Deus chamou Israel para ser veículo de uma mensagem. Estou falando de paralisia do povo de Israel. Aquele Israel ficou paralítico. Deus está falando com Abraão para ser uma bênção para a humanidade, através da sua semente. A semente de Abraão é Isaque, não Ismael. Mas aos 85 anos de idade, Abraão e Sara tomaram a providência de gerar um filho na carne. E as obras da carne não servem para nada, disse Jesus. As obras da carne não são contabilizadas por Deus. Tudo que é da carne vai ser queimado. Portanto, os 15 anos, dos 85 aos 100 anos, quando nasceu Isaque, Deus não conta. Mas como é que você vai dizer isso aqui? Vamos pegar primeiro para você não ficar muito nervoso. Joel, capítulo 1, profeta Joel, capítulo 1, versos 3 e 4. Eu vou fazer esse pano de fundo, irmãos, para a gente poder entender as coisas como funcionam na Bíblia. E como é que Deus contabiliza as coisas. Por isso que ele diz assim: ensina-nos a contabilizar os nossos dias de tal maneira que nós alcancemos corações sábios. Irmão Joaquim sabe contabilizar números matemáticos na sua contabilidade. Mas aqui ele está mandando ensinar a contabilizar os nossos dias para ter corações sábios. É coisa diferente de contabilizar matemática. Ó, narrai a vossos... Vamos lá, irmão. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu-o o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu-o o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu-o o gafanhoto destruidor. Quantos gafanhotos tem aí? Hã? Tem 4 gafanhotos. Tem um gafanhoto cortador, tem um gafanhoto migrador, tem um gafanhoto devorador e tem um gafanhoto destruidor. Tem 4 períodos de 490 anos que Deus vai contabilizar. Eu sei que não vai dar tempo nem para começar, mas eu vou tentar. Vamos ver agora Joel 2:25. Joel 2:25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador,
o meu grande exército que enviei contra vós outros. Os anos do devorador não foram destruídos, não foram restituídos. É bom a gente ler a Bíblia com cuidado para não passar rápido, viu? Ele diz: eu vou restituir os anos do gafanhoto, migrador, do cortador e do destruidor, mas do devorador, não. Depois nós vamos botar na ordem e a gente vai descobrir. Existem 400 anos que o gafanhoto cortador comeu 15. Esse vai ser restituído. São os 15 anos de Ismael. De Isaac, ou de Abraão, até o Sinai são 505 anos, menos 15, 490. Vocês são bons em matemática, não são? Então vamos ficar devagar. Do Sinai até a construção do templo por Salomão, são 583 anos. 583 anos. Só que Deus, eu não vou mostrar hoje tudo não. Só que Deus não contabiliza 93. Que são os anos do migrador. Que anos são estes? São os anos das 5 escravaturas de Israel no tempo dos juízes. Dos filisteus, dos midianitas, dos amorreus. 5 destes povos comeram 93 anos. Israel foi escravo e Deus não contabiliza. Depois eu vou mostrar isso com um gráfico no outro dia, que não deu tempo de fazer os dias. Tá? Esse aí também vai ser devolvido. Vai ser devolvido. Mas os anos do devorador não vão ser devolvidos. Os anos do devorador são 400 anos, 490 anos, mais 70, ou seja, 560 anos. Que 70 anos é este? O ano do jubileu que o povo de Israel não cumpriu. O que é isso? Cada seis anos eu tinha que trabalhar e o 7º ano eu tinha que descansar a terra. A terra não podia ser plantada. Ela tinha que ser uma terra que iria produzir naturalmente o que tinha sido plantado no ano anterior. Como é que se chama isso? Cadê os agrônomos? Essa planta do ano anterior que não foi plantada. Tem uma expressão para essa. Não tem nenhum agrônomo aqui? Tá ruim. Não é repescagem, não. Tem uma repescagem quando você faz com um time de futebol. É aquilo que sobrou do ano anterior, que nasceu, e que você ia comer aquilo, hein? Tiguera. Tiguera. Ah, é a tiguera. Tá vendo? Tem gente que entende de agricultura aqui. A tiguera é aquilo que sobrou do ano anterior. 6 anos você trabalhava, plantava, 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano, 6º ano. 6º ano Deus disse, não vai plantar. Vamos voltar para Levítico capítulo 25. Vamos ler Levítico 25. Vamos ler o verso 20.
20, 21 e 22. Se disserdes, que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear... Não, aqui você ainda está no coisa, rapaz. Ô criatura. Levíticos 25, 20, 21. Bora, vai lá. Se disserdes, que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Opa! Você está anotando aqui alguma coisa? Se você chegar no 6º ano e disser assim, e o que é que nós vamos comer no 7º ano? O ano 7º é o ano do descanso da terra, o sábado, é o Shabat de Ereth. É o sábado da terra. É o tempo do descanso da terra. O que é que você vai comer? Ele diz, então eu vos darei. Ho, ho. Sempre que você olhar esse da graça, eu vos darei o quê? A minha bênção. Qual é a bênção do Senhor que enriquece? Hã? Como é o nome da bênção do Senhor que enriquece? Cristo. Christos, Jesus Christos, huios, theos soteros. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador, é aquele que satisfaz a nossa fome e o nosso necessidade de significado. Ô, gente, tudo que a Bíblia fala, fala de uma pessoa. Eu darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Para o 6º, que você vai comer, vai ter do 6º, para o 7º, para o 7º, para o 8º, até o 9º, até o início do 9º. Você vai ter. Agora vamos ver o que ele diz aí no 21. 21. 21, Eliseu 20. 21, 22. No 8º ano, semeareis e comereis da colheita anterior até ao ano 9º. Até que venha a sua messe, comereis da antiga. Que dia Cristo morreu? Que dia ele ressuscitou? 8º dia. Ele morreu no 6º e ele ressuscitou no 8º. Alimento da sua morte e ressurreição para suprir todas as nossas necessidades eternas no ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? Vamos lá, vou tentar fazer as coisas. De 7 em 7 semanas de 7 anos. Cada 7 anos, um ano de descanso. Cada 7 semanas de 7 anos, um ano de descanso. Ou seja, eu trabalho 6 anos, no 7º descanso, no 8º torno a trabalhar e descanso no 14º, no 15, o 15 começa descanso, aí vai até o ano 49. O ano 49 são 7 semanas de 7 anos. Vamos para vamos para Levíticos, capítulo 25, versículos 8, 9 e 10. Contará 7 semanas de anos, 7 vezes... Contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e
proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Vamos aqui. Esse ano, 49, é um ano de descanso da terra. Mas o ano 50 é outro ano de descanso da terra. Então havia, no final do ano 49, 2 anos de descanso. Cada 49 anos, a terra tinha que descansar 2 anos. O ano 49, que era a 7ª semana, era o último ano da 7ª semana de 7 anos. E o ano 50. E como é que o povo vai comer agora com 4 anos? O que plantou no 48, tinha que plantar no 49, no 50, no 51, e ia só ter plantar no 52 é que ia ter alimento. O que é este ano do jubileu? Era um ano em que você não podia, todas as hipotecas eram anuladas, todas as dívidas eram anuladas, todos os escravos eram alforriados, todos os que saíram podiam voltar, todas as que não foram perdoados tinham que ser perdoados. Não havia possibilidade nenhuma. Ele usa uma expressão, disse assim: proclamareis debar, libertação. Essa é a palavra que Jesus Cristo disse: o Espírito Santo desceu sobre mim e me ungiu para apregoar libertação aos cativos. O ano aceitável do Senhor é o ano do jubileu, é o ano da libertação, é o ano do sábado. Este ano do sábado, o sábado dos sábados é Cristo, aquele que veio tirar a canga do nosso pescoço, aquele que veio tirar a dívida da nossa vida, aquele que veio nos alforriar para uma alforria eterna. Amém. Hoje pela manhã, uma amada irmã, cadê ela? Cadê Neuza? Eu podia trazer a Neuza aqui para ela contar o que ela contou para mim hoje pela manhã. Viveu na escravatura da religião durante anos, foi serviçal da religião. Religião é tudo aquilo que o homem faz para tentar alcançar Deus pelos seus méritos. Religião é esforço humano na busca de ser aceito. Religião é penhor, é cheiro de CC. Religião é alterofilismo, é gente querendo ser aceita pelos seus méritos diante de Deus. Evangelho é Deus nos aceitando pela sua graça. Evangelho é elevador, não é escada que você sobe. É um elevador que desce e lhe apanha lá embaixo no porão da sua desgraça e leva para o trono da graça de Deus, sem nenhum esforço da sua parte. E essa irmã contou-me aqui, eu não vou dar os nomes dos sistemas religiosos que ela teve, por respeito a outras pessoas. Eu não tenho aqui para condenar nenhum sistema, porque o nosso também é um sistema escravocrata. Se nós não ganharmos a nossa libertação em Cristo, nós podemos virar pessoas com carcaças blindadas de poder, de achar que nós valemos pelo que nós fazemos, e não pelo que Cristo fez. E nós precisamos ter cuidado disto. Mas ela viveu escrava e ela disse: um dia, aqui nesta igreja, eu vi o que é graça. E o que a graça fez? Arrancou o peso de cima das minhas costas. Eu não tenho que pagar conta, quando Cristo pagou uma conta tão alta por nós. Este é o nosso descanso, é o descanso eterno,
É o descanso da alforria do 50º ano, o ano aceitável do Senhor. Mas eu disse para vocês, olha, foram roubados 15 anos que ele comeu do tempo de Abraão, que é o tempo de os dias de Ismael. 93 anos de escravatura do povo de Israel na terra. Mas do rei Saul até o cativeiro da Babilônia, eles deixaram de cumprir 70 anos de descanso da terra. Por isso, Judá foi para a Babilônia e ficou lá 70 anos para pagar os 490 anos que eles não cumpriram o ano sabático. Vamos para capítulo 26 de Levítico, versículo 34 e 35. Levítico 26, 34 e 35. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. E vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Volta para o 25, para o 34. Então a terra folgará no seu sábado. O que ele está dizendo isso? Quando vocês deixarem de cumprir o descanso do sábado, de cada ano sabático, até vocês vão para a escravatura, vocês vão ser assolados, e vocês estarão na terra dos vossos inimigos, dos seus inimigos, e nesse tempo a terra descansará nos seus sábados. O povo de Israel deixou de cumprir em 490 anos 70 sábados. Então, por causa disso, ele teve que ir para a Babilônia, e esses anos não vão ser restituídos. Sabe o que significa isso? Que quando você recebe o Evangelho pela graça em Cristo Jesus, e você quer fazer santificação pelo muque, você vai sofrer o preço de não descansar, porque salvação é no passado, no presente e no futuro. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu fui salvo da condenação do pecado. Mas na minha santificação hoje, eu estou sendo salvo do poder do pecado, pelo poder da vida de Cristo. Continua sendo Cristo o meu descanso. E eu estou vendo um povo, inclusive aqui, dos nossos, tentando se santificar pelo muque. Você sabe o que vai ser isso? Não vai ser restituído. O seu trabalho não vale nada diante de Deus, porque a carne não presta. Mas eu não tenho que fazer nenhum esforço. Tem. Sabe qual é? Descansar na suficiência de Cristo. E você vai ver que é difícil descansar. É tão difícil que você não consegue nem eu. Tem que ser obra da graça de Deus nos fazer descansar. Quando eu vejo o cheiro de CC que minha camisa fica depois que eu tenho que pregar, eu digo: Senhor, tem misericórdia. Um dia eu ainda vou pregar e não sair cheirando adrenalina. Esses anos não são restituídos. Eu nunca vi
um religioso feliz. Me mostra um religioso que celebra. Ele até pula feito bode com medo de água. Mas ele não é alegre, não é liberto. Ele não celebra, ele tem sempre um peso e uma proposta dizendo, tem um preço a pagar. Tem um preço a pagar. A vida cristã é pesada. Meu irmão, se você me disser, a vida cristã é atribulada, eu digo, certamente. Se você disser, a vida cristã tem muitas lutas, eu digo, certamente. Mas se disser, a vida cristã é pesada, eu digo, você é um mentiroso, safado, sem vergonha. Essas formas aqui são formas enfáticas para mexer. Mas quero dizer para você, não adianta você querer ser aceito pelo seu muque. Porque tudo foi feito pela graça de Deus em Cristo Jesus. O religioso é crítico, é murmurento, é bizarro. Achei essa palavra agora. É uma pessoa chata porque vive pegando no pé dos outros. Você vai dar conta de você, criatura. Lá passa cada um numa roleta. Fala em roleta. Ixi, que perdi. Eu estive lá em São Paulo agora e andei usando isso aqui. Mas eu... achei. Só para vocês terem uma noção. Só para brincar um pouquinho com os cálculos. O que teria acontecido se Moisés tivesse parado para calcular o que era necessário para cumprir o mandamento de Deus de levar o povo de Israel do Egito até a Canaã? Um dos maiores milagres da matemática aconteceu no deserto, para onde Moisés tinha levado o povo de Israel. O que Moisés ia fazer com eles? Precisavam de alimentar 3,5 milhões de pessoas, exigia muita comida. 3,5 milhões de pessoas. Quantas pessoas tem Curitiba? Quantas pessoas tem Recife? 2,5 milhões? Não tem nenhuma cidade do Brasil com 3,5 milhões de pessoas? Pensa em 3,5 milhões de pessoas. Presta atenção aqui. De acordo com um oficial do exército americano, Moisés precisava de 1.500 toneladas de comida por dia. Quantidade suficiente para encher 2 trens de carga, cada um medindo 1,6 km de comprimento. Ou seja, 3,2 km de trem de carga. Para cozinhar tudo, o povo precisava de 4.000 toneladas de lenha, o que encheria mais alguns trens de carga, apenas para um dia. E o povo ficou no deserto durante 40 anos. Eram necessários 40 milhões de litros de água para beber e lavar louça e roupa, todos os dias. A não ser que ia ficar fedendo aquele povo. Os israelitas tiveram que atravessar o Mar Vermelho em uma única noite. Presta atenção aqui. Em uma única noite. Se tivesse de passar por uma faixa estreita, com a largura apenas para 2 pessoas de cada vez, a fila se estenderia por 1.300 quilômetros.
Daqui a Brasília são 1.150 quilômetros. Daria uma fila de 1.300 quilômetros 2 a 2. E levaria 35 noites e dias para que o povo atravessasse o mar em uma noite só. Era necessário a abertura de quase 5 quilômetros e desse passagem a 5.000 pessoas por vez. Quem é o Deus que você crê? É um Deus de teco-teco? Ou um Deus de superboy? Ao acampar, o povo ocupava uma área de quase 2.000 quilômetros quadrados. Você acha que Moisés parou para calcular tudo isso antes de sair do Egito? Penso que ele nem imaginava. Veja, Moisés apenas confiou que o Deus que deu a ordem era poderoso para cumprir. Ele tinha certeza que Deus cuidaria de tudo. A pergunta que eu faço é: o Deus de Moisés é diferente do seu? É sim, porque você não crê? Meu Deus, qual é o problema do Senhor? A minha Bíblia diz assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Onde está o meu erro? Porque eu não conheço as Escrituras. Segundo, porque eu não conheço que poder tem o Deus das Escrituras. Então, 15 anos vão ser restituídos, 93 vão ser restituídos, mas 70 anos não vão ser restituídos. Porque esses 70 anos estava dizendo, sabe o quê? Sabe o que ele estava dizendo? Porque você ficar 6 dias sem trabalhar, 6 dias trabalhando e ficar 7 sem trabalhar, não é muito. Dá para entender. Eu posso ficar em jejum um dia e vou comer no 8º. Não tem problema. Agora ficar 6 anos trabalhando e ficar no 7º sem trabalhar, como é que eu vou comer? Aqui é onde entra a questão chamada fé na palavra de Deus. Ou esse Deus é o que ele diz que é, ou então nós vamos brincar de religião. Na hora que vem o pega para capar, eu corro para o médico. Não é que eu não possa correr para o médico, mas antes eu devo correr para o pé da cama. Senhor, você sabe qual foi o problema do rei Asa? É que na doença, ao invés dele confiar no Senhor, confiou nos médicos. Qual era o erro? É que no médico você não confia, no médico você recorre, depois que você confia no Senhor. E aí a Bíblia diz assim: e foram os dias de Asa 39 anos, e morreu. Não há problema nenhum de ir ao médico. O problema é que você não pode confiar no médico, você não pode confiar no pastor, você não pode confiar no advogado, você não pode confiar em si mesmo, você tem que confiar no Senhor. Mas 6 anos sem trabalhar, e agora? E agora? E o senhor vai produzir? Eu não disse que eu vou colocar a bênção? No 6º ano? Que ela vai dar a porção dobrada? Não foi assim que deu no dia? Podia levar a porção dobrada? Esses anos não são restituídos, porque não houve descanso na obra da graça de Deus. Mas você falou em 4, não foi? Não foi 4 que eu falei? Tem um destruidor. Quando foi que começou o ano do destruidor? Eu não vou entrar nos detalhes agora, mas o profeta Daniel fala em 7 semanas, 42 semanas, 7 semanas, 62 semanas e 1 semana.
Capítulo 9 do profeta. Não vou entrar porque eu já olhei para o relógio. 7 semanas, do início da construção do templo até o seu término, e o povo retornar para a terra dos 70 anos que a terra ficou descansando por causa da incredulidade do povo quanto à graça de Deus. 49 anos. Depois, 62 semanas, do dia em que o rei Ciro da Pérsia autorizou o retorno e a reconstrução até... Ai, Senhor, tem que ir lá. Daniel capítulo 9. Vamos lá. Daniel. Senão não dá para entender. Fica só na palavra. Não é Oséias, é Daniel. Lênio. Capítulo 24, irmão Dodô. 9:24. É Daniel, não é mais Levítico não. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Presta atenção um pouquinho aqui, queridos irmãos. Estamos lá pelos anos 400 e pedaços. Não existia igreja, existia Israel, Judá, povo judeu. Deus está falando o seu povo e a sua santa cidade. Existe um relógio ligado a Israel. Existe um relógio até a plenitude dos gentios no tempo que Israel estará voltando para o Senhor. São 2 cronômetros. O cronômetro de Israel que começou em Abraão. E o cronômetro da igreja que começou no Pentecostes. São 2 histórias. E elas vão depois se fundir numa só. 70 semanas determinadas sobre o seu povo e sobre a tua santa cidade. Qual é a santa cidade? Jerusalém. Aquela cidade que Deus tem um plano, onde está o Monte Moriá, onde está o Monte Sião e onde está o Monte Calvário. Deus está me dando agora escrever um livro sobre a tumba de Adão. Nós começamos lá no Gênesis e vamos chegar cá no jardim de Gordon, achando a tumba de Adão. Mas vamos lá, para fazer cessar o quê? A transgressão, para fazer cessar a transgressão. Quer dizer, há 70 semanas que estão determinadas sobre o povo e sobre a tua santa cidade para... dar fim aos pecados. Para dar fim aos pecados. Para expiar a iniquidade. Para expiar a iniquidade. Para trazer a justiça eterna. Para trazer a justiça eterna. Para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Tem uma palavra aqui, ungir o Santo dos Santos. Mas esse Santo dos Santos que ele vai ungir, o Santo dos Santos é a arca. A arca não se perdeu, ela foi guardada. E ela foi colocada debaixo do Calvário. Por que que a turma andava atrás dessa arca séculos e seculorum? Desde a primeira cruzada, a segunda cruzada, a terceira cruzada, porque foram atrás da arca e nunca acharam a arca. Mas há uma unção sobre o Santo dos Santos. Não sobre aquele velho Santo dos Santos que foi rasgado para tirar a máscara e mostrar que ali não tinha nada, estava vazio. A arca tinha se perdido. Não, tinha sido protegida. Mas isso vai dar pano para manga.
E vai dar manga no pano. Vamos lá mais um pouquinho. 25. Sabe e entende. Ó, mandou saber e entender. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. Quem é esse ungido? Quem é esse príncipe? Quem é esse ungido, esse príncipe? Jesus. 7 semanas. 7 semanas. E 62 E semanas. 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ó, presta atenção. Tem 7 semanas aqui e tem 62 semanas aqui. Até a construção do templo vão ser 49 anos, 7 semanas. Mas até a restauração de Jerusalém, reedificação e até ungido, o príncipe, até que ele seja sacrificado para tirar o pecado. Você viu lá em cima que é para tirar o pecado, para estabelecer justiça eterna. 62 semanas. 62 semanas mais 7 semanas dão quanto? 69 semanas. Vão ficar faltando uma semana. Vamos lá, continuar. São tempos angustiosos. Continua no verso 27. Depois das 62 semanas, será morto ou ungido. Ó, depois das 62 semanas será morto ou ungido. E já não estará. Que ungido é esse? Que palavra ungido é esse? O que significa ungido? Meshiach. O que significa o Messias? Em grego, Christos. Messias, em hebraico, Cristo, em grego, ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem é o povo de um príncipe que vai destruir a cidade e o santuário? Quem foi que destruiu a cidade e o santuário? O general Tito. O povo romano. Vamos lá? E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Até o fim. Ainda não acabaram as guerras contra Israel. No ano de 1948, que Israel assumiu o poder de retornar à terra, que depois o Daniel vai dizer, começou a primeira guerra, 52 a segunda guerra, 56 a terceira guerra, 67 a quarta guerra, e agora se pronuncia a quinta guerra. E esta guerra, Israel vai tomar todo o território dos árabes, porque Deus deu para eles. Uau! Ou então a minha Bíblia, eu vou ter que rasgá-la. Sabe por quê? Deus deu a Abraão, desde o rio Eufrates até o rio Nilo, desde o mar do Oriente até o Golfo de Acaba. Isso Deus deu para o povo de Israel. E ele vai tomar. Se vocês quiserem ver, ficam vivos. Preste bem atenção. Fiquem vivos e com os olhos atentos para o buraco do umbigo do mundo. Onde está o buraco do umbigo do mundo? Numa cidade chamada Jerusalém. Guarde bem isto. Fique mais atento. Orelha em pé. Está faltando uma semana, não está faltando? Vamos ver se a gente acha essa semana aí. Bora lá? Olha lá. O 27.
Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Agora presta atenção. No dia que Cristo morreu e ressuscitou, o cronômetro de Israel parou. Veio os 40 dias, entrou o cronômetro da igreja, e começou. Este tempo, o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos, não é contabilizado por Deus. Até o início da 70ª semana. Ou seja, a semana da grande tribulação. Isso é com Israel. Esta semana pertence ao povo de Israel. Esse tempo que vai do Pentecostes até o dia do arrebatamento da igreja, isso eu bati na boca aqui, porque tem gente que diz que o arrebatamento vai ser no começo, tem gente que diz que o arrebatamento vai ser no meio, e tem gente que vai dizer que o arrebatamento vai ser no final. E aí tem uma guerra de interpretações. Mas Deus não deixou ninguém saber dessa história. E para ninguém ficar sabendo, eu vou ficar no princípio. Por uma única razão, que se não for, eu levo o cacete do meio e do cacete do fim. Mas eu vou ficar no princípio. Só por algumas razões que não vamos mexer nesse assunto agora, mas esta semana vai ser o startar de um contrato e firmará aliança com muitos. Quem é que vai firmar aliança com muitos? O anticristo. O governador do mundo. Aquele que promoveu o princípio da destruição de todas as monarquias para o estabelecimento das democracias e da anarquia e do caos na terra, via governos incompetentes de homens sem nenhuma condição de governabilidade. O caos sobre o planeta. Este é o princípio do anticristo, que está governando o mundo. Fará por muitos, metade da semana ele vai cortar o sacrifício sobre o templo que será construído e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador. Assolador é ele, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele e sobre toda a sua corja. E Deus vai restaurar Israel, e os 144 mil vão fazer parte daquela turma da graça de Deus. E cada 12. Aí você diz, mas são 144 mil mesmo? Aí tem muitas discussões, mas eu só quero deixar para hoje essa coisinha a mais, que já o tempo já rachou demais, é que 7 é a perfeição na terra, 12 é a perfeição do céu. No livro de Apocalipse, até um pouco mais do meio, é 7 trombetas, 7 anjos, 7 igrejas, 7. Quando passa para o céu, é 12 fundamentos, é 12 portas, é 12 pérolas, é 12. E que foi que mudou de 7 para 12? É porque aqui embaixo a perfeição é 7. 3 mais 4, 7. A trindade e a natureza, 7. Lá em cima, 3 vezes 4, 12. A multiplicação de graça sobre graça. Isso é evangelho. Religião deixa todo mundo com pavor, todo mundo pagando conta, todo mundo seprocado. Religião deixa as pessoas com peso, com cara amargurada, pesada. Igreiro, e aí? Vamos fazer festa. O cordeiro virá buscar a sua noiva.
ou parte da sua noiva, porque a noiva do Cordeiro é a Nova Jerusalém, com todos os santos e de todos os tempos. Descanso. O sábado é lugar de descanso. Era sábado aquele dia. Domingo, se Deus quiser, eu vou mexer mais um pouquinho e vamos ver os 7 milagres de Jesus no sábado. O primeiro milagre dele foi expulsar demônio. Sabe por quê? Porque o demônio quer fazer você um escravo de você mesmo. Jesus Nazareno, vieste nos fazer perder? O demônio de Jesus, cala-te, sai daqui. Foi o primeiro milagre de Jesus no sábado. Você sabe por quê? Que você vai só para dizer, você é escravo de religião. Você é um endemoniado. Poxa vida. Endemoniado. Vai para a sinagoga, mas não é liberto. É um endemoniado. Por isso que o primeiro milagre de Jesus é expulsar. E você sabe que o resto todo? Cura. 6 curas, uma libertação e 6 curas. Por isso que ele diz assim, querem ser curados? Você sabe por que ele ficou ali de braços abertos, lá na cruz? Porque ele precisava botar você nele e eu também. Sabe por quê? Porque nós tínhamos que morrer. E sem esta morte, mas não é na cabeça que eu tenho que saber disso, não. É no coração. É no descanso. Ele me aceitou. Eu sou um aceito. Eu sou um ou aceito. Eu não estou buscando aceitação. Eu não tenho carteira de trabalho para ser contratado. Eu sou um aposentado pelo sábado eterno de Deus, para o descanso da sua presença. Mas Glenn, você não faz nada. Nada. Todas as minhas renúncias não têm valor nenhum, porque eu estou renunciando um sapato velho por um sapato novo. Eu estou renunciando um Volkswagen 62 por uma Ferrari. Qual é a vantagem? Eu estou renunciando um casebre por um palácio. Qual a renúncia que foi? O que é que eu perdi? Oh, negócio bom. Aí quando eu vejo assim, irmão, nós temos que renunciar. Outro dia um irmão chegou para mim, temos que renunciar à televisão. Boa porcaria. Já nem gosto daquilo mesmo. Renunciar o quê? Diante de uma tão grande aceitação? É um prazer. Convido vocês para passar uma semana no Piauí. Lá não tem televisão, você vai ver como é bom. Nem energia elétrica tem. Graças a Deus. Bendito seja a liberdade. Você quer cantar ou não? Ô Bilão, você está livre, meu filho? Ou você ainda é... O que nós vamos dizer aí, hein, Bilão? Se Deus é fiel... Mas não é do Corinthians, não. Ele é fiel porque ele é santo. Pelas Palmeiras. Sede santos, irmãos. Mas olha, queridos, eu tô muito alegre, porque eu sei que eu nunca vou ser rejeitado. Hoje eu estava falando para uma irmã que estava dizendo assim, a gente pode perder a salvação? Eu perguntei, você pode perder a sua filiação? Você pode desmanchar o que seu pai fez com sua mãe, de você se tornar filha? Ela disse não. Se você não pode desmanchar a sua salvação, sua filiação, você pode desmanchar a salvação que Deus deu para você, que é irrevogável, que não dependeu de você, mas dependeu da sua graça. Você pode desmanchar isso?
Se você puder desmanchar sua filiação, não, eu não sou filho. Você pode, meu pai, minha mãe, eu não sou filha sua. Minha filha, você é meu filho, você é minha filha. Mas eu não quero ser seu filho. Ah, você não quer, mas você é. Mas eu não quero ser filho seu. Tudo bem, você não quer, mas você é. Só que o Deus é o seguinte: eu não quero ser seu filho. Ele diz assim: mas você é, e eu comecei uma boa obra, eu acabo. Eu sei como pegar você no meio do caminho e quebrar essa vontade dura e rebelde sua besta, e você vai chegar ao fim. E eu tenho muitos irmãos, muitos que dizem assim: eu não creio, eu não quero crer, eu não posso crer. Tá bom, tudo bem, meus parabéns para você, que eu também não posso, não quero, mas se ele quiser, você vai. E a graça dele é maior do que a sua rebeldia. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.